Então, agora finalizando o nosso tutorial, eu vou ensinar as ferramentas finais para você conseguir inserir, no caso, alguns objetos de outros programas, para facilitar a sua modelagem, para ser uma modelagem mais rápida. Então, no caso, eu vou explicar como que a gente consegue inserir esse ícone de uma forma, numa geometria, e também, no caso, um objeto que seria só para composição, seria um pneu. Então, em vez de a gente modelar uma coisa que é só para composição, você pode baixar em sites que disponibilizam de forma gratuita, né? E no caso eu baixei de um site que eu coloquei o link na descrição. Então é só vocês baixarem. O vetor também eu coloquei na descrição. Então, o pneu, a gente vem em File, Import. E aqui eu já deixei separado o pneu, né? E no caso ele veio com tamanho, a escala muito diferente. Eu tive que reduzir ele e encaixar, posicionar ele para compor aqui, né, a cena, né? Aí depois você pode aplicar material para deixar ele mais parecido com a cena, com a referência. Vou modificar aqui também para ficar mais claro. Mas só precisa ficar atento aos tipos de formatos que o Maya aceita, né? Que no caso, ele sempre vai aceitar o formato Object, que é o OBJ, né? Que seria o formato que seria um JPEG do 3D. A maioria dos programas de modelagem poligonal aceitam esse tipo de formato, né? O OBJ. No caso aqui, eu utilizei o STL, que ele também aceita muito bem. Às vezes dá alguns probleminhas, se for olhar de perto tem alguns defeitos da malha, né? Mas para composição ele funciona muito bem aqui. E eu não precisei converter, não precisei utilizar outro programa para converter. Então, agora para a gente colocar o detalhe final, tem uma ferramenta do Maya que seria específica para o Illustrator, para você conseguir criar um objeto a partir de um vetor. Então, você clicando aqui, você vai lá, seleciona sua referência, né? O seu vetor, e ele vai criar. Às vezes ele vai dar erro quando seu vetor ele é muito complexo. Pode acontecer de dar erro, porque aqui veio certinho, mas pode vir com a malha atravessada ou não conseguir importar, vai aparecer uma mensagem de erro. Então você tem que tomar muito cuidado com o tipo de, ou às vezes você vai ter que editar o vetor para deixar ele mais simples e com um formato fechado para conseguir fazer isso aqui. Porque se tivesse com um vetor com os pontos abertos, eles não fecharia o formato aqui. Então, nos atributos desse objeto, a gente pode vir alterar os parâmetros do bevel. E no caso, na parte de trás, a gente não precisa. A gente pode fazer algumas coisas para deixar a malha mais leve. Esse detalhe fica legal. Toma cuidado para não mexer muito, alterar muito, até o... Tá vendo que ele vai perdendo alguns pontos. Aqui está funcionando. Então agora é só aplicar o material. No caso vou colocar o metal mesmo. E modificar, centralizar a peça. No caso aqui ele ainda não fechou bem.
Vou colocar 0 aqui, vamos ver se ele funciona. Agora ele não está com aquele problema de estar vazado, está com uma leve chanfro, então vai ficar assim, fica melhor. Então a gente consegue posicionar aí. Para isolar, eu posso selecionar o fundo, deixo ele já selecionado e só faço o posicionamento final. E aí, no caso, como que é só para compor, para vender a ideia, para modelagem mais rápida, assim, a gente não vai precisar deformar ele para acompanhar essa curvatura, porque esse daqui também tem como. Seria você adicionar algumas linhas através da malha inteira e você ir deformando para acompanhar a curvatura. Tem uma ferramenta muito útil para isso, que seria o Lattice, que ele dá uma deformação geral, que nem no caso, você tem um objeto muito complexo, que nem esse pneu aqui. Vou duplicar ele aqui, só para mostrar. Em vez de ficar puxando pontinho, porque esse objeto ele é muito complexo. Então, com essa ferramenta aqui, você consegue editar. Então, se eu quiser deixar o pneu, um aspecto do pneu que está colado no chão, a gente consegue fazer isso por aqui. E aqui você adiciona as divisões, que nem o número de divisões. Ele está com 5 divisões, 2 divisões atrás e 2 divisões. Então você consegue ir modificando. Aí depois está pronto, você vem e deletar o histórico. Aí você deleta ele, o objeto vai ficar assim. Então, voltando lá, você consegue modificar os campos que você precisa alterar. Aí você consegue deformar. Então é uma ferramenta que facilita muito. Não só para o objeto final, mas também para ajustar, que nem alguns pontos. Eu poderia ter usado ele aqui também para puxar alguns pontos. Então essa ferramenta é bem útil. Então esse foi o nosso tutorial de modelagem poligonal. E eu deixei também na descrição algumas imagens de alguns renders que eu tirei a partir dessa modelagem aqui em outros programas que deixam a imagem um pouco mais realista, né? Para você vender sua ideia, para ver se funciona também em questão para validar sua proposta, né? Visualmente falando, né? Se os reflexos estão comportando de uma forma adequada, porque do Maya aqui é só um preview rápido. Então espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.